Mas é Aí, isso. Não, começou show agora, eu então. acho. É, Prontinho. será que é bom votar? Ah, nem precisa, né? Pô, Não, acho que não precisa não, tranquilo. Foi só, né, apresentação inicial, tudo bom. é, sim. Basicamente, o que é o CFD. E deixa eu ver se tá gravando mesmo, porque vai que. Aí tá gravando. E dá pra ver a tela de boa, né? Dá sim, tranquilo. Beleza. E o porquê que o CFD é tão importante? É porque ele abre um leque de simulações que antes eram muito complicadas e complexas. Assim, não sei se vocês já tiveram McFlow 1 ou McFlow 2, mas as equações de Navier-Stokes, elas são muito complexas de ser calculadas à mão, principalmente. E, além de ser muito complexas, a partir do momento que você tem geometrias muito específicas e complexas, como, por exemplo, o carro de Fórmula 1 ou um F-22, por exemplo, é praticamente impossível. Então, como que se fazia? Bom, geralmente o que se fazia era ensaios. Ensaio de túnel de vento, principalmente, ensaio de voo. Mas ainda assim, essas geometrias são muito complexas. Assim, não é nada fácil você pegar um carro de Fórmula 1, que é grande, colocar no túnel de vento, que tem que ser incrivelmente enorme. Por exemplo, o túnel de vento que tem na UFO, ele é 1 metro por 1 metro. Para fazer, para não ter erros de parede, por exemplo, de um ensaio de um carro de Fórmula 1, teria que ser 10 metros por 10 metros, por exemplo. E bater a velocidade e alcançar a velocidade que pretende ensaiar num carro de Fórmula 1 é muito alto. Então precisa de um túnel de vento incrivelmente grande e forte. Então, no caso, por exemplo, do F-22, testar isso em túnel de vento é incrivelmente difícil. Até o túnel de vento da NASA, que eles têm um bem grande, que eles colocam as aeronaves lá para fazer teste, eles ainda assim têm muitas dificuldades. E aí que entra o CFD. O CFD abre um leque que ele consegue simular essas geometrias. Ainda é um pouco limitado, porque ele requer muito esforço computacional, e é muito mesmo, principalmente para alcançar resultados com uma precisão desejada, assim, principalmente em termos industriais. É, mas é basicamente isso. O CFD ele funciona primeiramente você escolhendo uma geometria, depois você passa para uma discretização, que é. Deixa eu pegar o pente. É que eu vou explicar um pouco depois da malha, mas a discretização é basicamente você pegar um. Vamos supor que eu estou estimulando um duto. Aqui é um duto. E aqui está vendo um fluido. Se eu quero simular o que está acontecendo aqui dentro do duto, eu vou pegar essa geometria, discretizar ela, ou seja, dividir em vários volumes, pequenos volumes. Meu desenho está horrível aqui, mas enfim. E aí, com esses pequenos volumes, eu consigo resolver aqui no meio desse ponto todas as equações de Navier-Stokes, que são quatro. A equação da energia, que vai ser necessária porque é um escoamento compressível. E todas as equações de viscosidade, que vocês vão ver que também são extremamente complexas. E a partir dessa discretização, o software resolve aqui no volume, fazendo também cálculos sobre a vizinhança. Um exemplo básico seria, por exemplo, uma temperatura 1 aqui, uma temperatura 2 aqui. Fazer, por exemplo, utilizar essa vizinhança para fazer uma média, por exemplo. Aqui seria T2, aqui seria T1, T2. Então seria T2, que é a temperatura desse aqui, menos a temperatura do T1 sobre 2. E assim você encontraria a temperatura daqui, do volume do meio. É bastante mais complexo, muito mais complexo que isso, até porque são várias e várias equações, e são equações bastante complicadas, que são equações dos fluidos.
E o que vamos simular? Bom, é bastante importante a gente entender o que a gente vai fazer antes de começar. A gente precisa, principalmente em qualquer exercício de mecânica dos fluidos, é bastante importante a gente levantar as considerações, porque isso vai nos ajudar muito. Uma das primeiras considerações é: o regime é permanente ou transiente? Um regime permanente é aquele que o escoamento está totalmente desenvolvido, que a partir desse momento não vai ter alteração com o tempo. Por exemplo, na foto do slide, se você tirar uma foto, se estivesse ocorrendo esse ensaio do cilindro em um escoamento, se você tira uma foto agora e uma foto daqui 10 anos, vai ser o mesmo escoamento, porque ele já está em regime permanente. O regime transiente, ele é muito mais complexo, principalmente de simular, requer muito mais memória, porque ele vai variando com o tempo. A cada segundo, ele vai calculando todas as equações, convergindo, depois passa para o próximo segundo. E assim vai fazendo uma timeline do escoamento. Isso serve bastante para escoamentos que ainda não são permanentes. Por exemplo, quando começa o túnel de vento, por exemplo, sobre um carro, vai demorar um tempo para esse escoamento se adapte ao objeto que está ali na sua perturbação. Um dos exemplos, por exemplo. É, no nosso caso, vai ser um regime permanente. Geralmente, você vai simular regime permanente. Principalmente na EPTA, a gente nunca fez uma simulação transiente, até porque é bastante complicado e vai requerer muito do seu PC, tipo, muito. É, mas o regime já permanente já nos serve e ele é bastante aceitável e importante. E, tipo, é muito mais simples de se fazer. A segunda consideração que eu coloquei, que é o escoamento compressivo. Ah, a literatura nos traz que um escoamento, você tem que considerar que um escoamento é compressível a partir de que ele esteja igual ou a mais de 0,3 Mach. E por que isso? Por que que você vai falar para mim que o ar não é compressível a 0,1? Ele é, mas a partir de vários cálculos ali de densidade, etc., eles concluíram que se você, para Machs abaixo de 0,3, o erro que você vai ter, se você fazer uma simulação incompressível e o mesmo caso com uma simulação compressível, o escoamento incompressível vai ter um erro associado de menos de 5%. Ou seja, é uma precisão relativamente ok. E fazer uma simulação incompressível é muito mais simples e requer muito menos esforços computacionais. Porque, não sei se vocês já viram a equação de Navier-Stokes, se você corta o ρ, que é a densidade, você vai cortar milhões de coisas. Vai ter milhões de fatores não vão ser afetados ali no seu escoamento. O terceiro, a terceira consideração é sistema 2D ou 3D. Eu recomendo geralmente, principalmente no começo e meio de projeto, vocês fazerem em 2D, porque é uma simulação muito mais simples, uma simulação que requer muito menos esforços computacionais e dá muito menos erro. Para vocês terem uma ideia, no número de volumes que você tem que criar para um sistema 2D do foguete, por exemplo, era em média que eu criava era de 300 a 500 mil elementos. Para um sistema 3D, esse que eu fiz para essa aulinha, é de 5 milhões e 500. Tipo, 10 vezes mais. E são, tipo, 10 vezes mais equações sendo resolvidas. E, assim, é bastante demorado. Você vai fazer a malha, vai demorar 4 horas para fazer. Se você for fazer uma simulação, vai rodar, vai demorar 4 horas para rodar e vai dar muito problema. Sério. E a quarta consideração é se o escoamento ele tem simetria. Como assim simetria? Bom, aqui na imagem ao lado, temos o escoamento de um cilindro.
pode ser uma bola, se você quiser. É possível ver que ele aqui ele tem no eixo X, ele tem uma simetria da parte de cima com a parte de baixo. E o teorema de Joukowski, ele diz que quando o escoamento é simétrico, tudo que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Por que que isso é importante? Como eu já disse, eu estou, não sei, há 10 minutos na aula e já falei muitas vezes de esforços computacionais. Quando existe o eixo de simetria, se, por exemplo, em cima é igual ao de baixo, eu posso simular apenas o de cima e eu vou ter a metade dos elementos que eu necessitaria. Ou seja, eu vou conseguir, com o mesmo número de elementos, criar uma malha muito mais precisa. E isso é bastante importante, principalmente no sistema 3D. É. E aí, o primeiro passo é a geometria. O que eu costumo fazer tem... Ah, isso aí O foi eu. primeiro Eu tinha passo... saído por um instante caçando outro fone, perdão. Já voltei. Ah, não, relaxa. É que se for fazer alguma pergunta, pode me cortar, viu? Que eu não tô vendo o Teams, aí, tipo, fica complicado aqui. Mas o primeiro passo é a geometria. Eu geralmente faço a geometria no SolidWorks, que é um software que a gente tem na graduação, o Zuquetão lá ensina a gente. É um software bem lógico e tranquilo. O que eu faço é primeiro fazer a geometria aqui. Isso aqui é uma geometria do nosso foguete Polaris, do projeto passado. Eu faço aqui toda a modelagem dele, é uma modelagem até que simples, mas com seus detalhes, por exemplo, das aletas, do botitail, do nose cone, etc. Feita a geometria, eu posso fazer a consideração. Ele tem simetria, esse foguete? Bom, tem. Se você olhar com essa vista, você vai ver que ele tem dois eixos de simetria. Ou seja, eu posso cortar a parte de baixo e fazer a simulação só a parte de cima. E além disso, como ele tem a simetria no eixo Y, eu posso cortar do lado direito. Eu posso fazer a simulação só do lado desse um quarto aqui, que diminuiria um quarto de volumes que eu necessitaria na nossa malha. A partir disso, eu vou aqui para o próprio SolidWorks, aqui eu mudei aqui para ficar mais fácil. Eu crio planos, e aí, com isso, eu corto e deixo apenas um quarto. Geralmente é preferível deixar a aleta aqui no meio do nosso domínio que vai ser criado, porque é para ele não ter menos influências da parede, ou possíveis imprecisões quando eu for setar no Fluent. Porque é uma geometria, é a geometria mais complexa aqui da, do nosso sólido, da nossa geometria, e quanto menos problema é melhor, porque tem uma curvatura bem pequena, ah, tem vértices bem agudas, então assim, tudo isso atrapalha bastante, sabe? Bom, ok, definimos a nossa geometria. Qual que é o próximo passo? A gente precisa preparar ainda. Por quê? A gente não está simulando o que vai acontecer no foguete. A gente está simulando o escoamento através dele. Então, por isso a gente entra no Space Clam, no Workbench. A gente exporta a geometria para cá. A gente pega um Fluent Flow desse aqui. Esse Fluent aqui. Arrasta. Coloca aqui, por exemplo. Aqui em geometria, a gente vai com o botão direito e Import Geometry e seleciona. O que eu costumo fazer é, é exportar ela e preparar no SpaceClam, que é o software de geometrias daqui, do Workbench. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Bom, o SpaceClam, ele já... É bom você atualizar ele primeiro aqui, porque ele tem atualização mais rápida com Mesh, com a malha,
E além disso, ele consegue fazer o domínio muito mais fácil do que no SolidWorks. Eu já tentei fazer pelo SolidWorks, é muito mais difícil, ah, dá muito mais erro. É, tipo, disparadamente melhor fazer aqui. Deixa eu só esperar abrir. Depois eu vou fechar isso aqui. O meu PC não pifar. Só nessa questão da geometria, seria você usa o Space Clean mesmo, então, né? É, eu faço a geometria do foguete lá no SolidWorks, porque é mais fácil. Eu odeio o Space Clean. Eu acho muito ruim. É muito Só que ruim aí eu uso o Space Clean para criar o domínio o e domínio, para certo? preparar a geometria. Por exemplo, aqui, ó. Uhum. Você vai. Quando você exportar a geometria, ela vai ficar assim. Ela vai estar assim. Que é o mesmo do SolidWorks. E aí, a gente precisa criar um domínio onde o escoamento vai passar em volta do foguete. Que é isso que a gente quer simular. Um jeito bastante fácil, que eu aprendi tem algum tempo, é você vir aqui no Prepare aqui, e vir em Enclosure. E aí, basicamente, é só clicar na sua figura. Como ela é assimétrica, você desabilita essa parte aqui, Symmetric Dimensions, para você conseguir setar todos os parâmetros da sua caixa aqui. Aí você tem que, como aqui, sua geometria, como a sua geometria é cortada, o seu domínio tem que acabar aqui. Então essa parte aqui tem que ser zero. E essa parte aqui tem que ser zero. Porque assim você vai ter esse domínio, que é isso aqui que você quer simular, que é apenas um quarto do seu foguete. Ah, mas quais são as dimensões, geralmente? A literatura, ela diz que precisa ser, tipo, umas 5 vezes maior do que o tamanho da sua geometria, para que, porque a parede do seu domínio não pode influenciar no seu escoamento. Porque a partir do momento que você cria um vetor velocidade aqui, o escoamento começa a passar, o fato desse objeto estar aqui, ele vai parando o escoamento daqui, no caso da parte frontal, e isso vai afetando o domínio e o escoamento aqui da parte da frente. Se for muito pequeno, você não vai conseguir obter os resultados completos disso. E o mesmo serve aqui na parte de trás. Se você. Aqui a parte de trás é onde vai ter a esteira turbulenta. Se você não tem os dados da esteira completa, você vai ter resultados incompletos. Então é bom ter um tamanho relativamente decente. Geralmente, eu não coloco tão grande, tipo, umas 3 vezes mais, porque vai dar muitos elementos, é sério. E meu computador não é tão bom, ele tem 16 GB. Se vocês tiverem mais, aí eu recomendo vocês fazerem mais. Mas se eu não me engano, eu fiz com 1.000, alguma coisa assim, tipo. Sr. 1.000. Sereia, Oi. o Mauro levantou a mão aí, eu acho. Pode falar, Mauro. Oi, oi, Cerezo, tudo bem? Então, você tinha comentado agora da questão da geometria, de fazer o domínio, e você tá usando o Space Clean, né? Uhum. Você falou por que é melhor mesmo usar o Space Clean em vez do Design Modeler? Porque, tipo assim, a maioria dos vídeos que eu encontro no YouTube, muita gente usa, eles usam o Design Modeler, parece. Tipo O assim, Zyd Modeler é um outro software aqui do Ansys, não é? é. Então, eu estava até conversando com o João Rodrigo, que é um professor de McFlu, e ele falou que geralmente esse é melhor, porque ele é mais antigo e ele tem mais adaptabilidade com o próprio Ansys, sabe? Mas Uhum. eu acho que não tem tanta diferença. Você pode usar os dois tranquilamente. É mais questão de preferência, sabe? E aqui Certo. eu acho que é melhor porque, tipo, você aperta dois botões e cria o domínio. Mas, assim, vai de preferência mesmo. Certo, e ele é melhor pra fazer a malha depois ou é a mesma coisa? Não, aí é a mesma coisa. Ah, não, Quando você passa beleza. para o mesh, é a mesma coisa.
Ok, valeu. Quando tiver É, pergunta, pode só me cortar mesmo, não precisa levantar a mão. de boa. Não, é só porque nessa questão aí do Mauro, é porque eu lembro também que, né, o Mauro, durante o seu trainee, né, a gente, quando eu tava te ajudando também, a gente tava usando, era o Design Modeler, né, e eu não sabia dessa função de enclosure do Space Clean, que aí, porque lá no Design Modeler você tem que setar primeiro cada uma das dimensões, e aí ele vai criando uma caixa dimensão por dimensão, tá ligado? Aí você já meio que criou uma caixa, né, completa e só alterou um pouquinho as dimensões dela. Achei mais prático mesmo. Isso É aqui muito Não prático sabia geralmente é mesmo. mais prático. Oi. dessa função. Sim. Show de bola. E aí, basicamente, depois que você cria, vai ficar assim, com o seu domínio, mas você precisa tirar essa geometria aqui do meio, porque você vai simular como se fosse uma parede e aqui precisa ser uma casca, porque pode dar interferência de geometria e etc. O que a gente faz? A gente vai aperta aqui, ele vai estar assim, né, na verdade. Você aperta com o botão direito na sua geometria e aperta Suppress for Physics, que basicamente ele vai desabilitar, pode até desligar, ele vai desabilitar a sua geometria aqui, essa geometria. E vai ficar basicamente uma casca, um furo do formato do seu foguete ou da sua geometria que você está simulando, sabe? E basicamente é isso. O que eu recomendo também é dar os nomes da, da, do seu domínio aqui no Space Calendar também, porque isso vai ser bastante importante lá na frente. O porquê que a gente precisa dar o nome, para quem já não manja disso? A gente precisa criar os boundary conditions, que são as condições de contorno. E a gente precisa definir onde vai ser a entrada do escoamento, onde vai ser a saída do escoamento, o que vai ser parede, o que não vai ser, o que vai ser simetria, que é o que a gente está definindo. Então, geralmente, a gente aperta Select, seleciona a sua face que você quer, por exemplo, aqui vai ser o inlet, aperta Create NS, que é o grupo, e escreve o nome. Como aqui já está feito, eu aconselho vocês a fazer do inlet, do outlet, que é aqui atrás, da sua, da sua simetria, aqui de baixo, e das duas paredes, e principalmente do seu foguete, da sua geometria. Se você quiser colocar mais de uma face no grupo, é só você apertar com o botão direito, o botão esquerdo mesmo, e apertar Ctrl. Aí ele seleciona duas ou mais, sabe? E aí depois é só vir aqui em Create NS que ele funciona também. Beleza. A gente fez o domínio do escoamento, a gente criou os grupos. Beleza, a gente pode fechar o Space Clam e a gente já vai para a malha. Geralmente, ele vai ficar, quando você faz algumas mudanças na geometria, é bom você apertar com o botão direito e Update. Porque aí ele vai upar a geometria que você acabou de modificar para a próxima fase, que é a malha. Ahn, eu não vou upar a nova, porque eu já tinha feito. E vai que eu faça alguma coisa errada e vai bugar. E eu não quero fazer eu não vou conseguir fazer a malha com vocês, porque demora muito. Principalmente. A malha acaba demorando mais que até o próprio solution do Fluent. Então, é bastante complicado aí. A questão de tempo, etc. Aí você criou a geometria, abriu o mesh, e agora você tem essa geometria, esse modelo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é criar a malha. Para criar a malha, a gente vai definindo parâmetros e o próprio software vai dividindo e discretizando o domínio. Geralmente, o que eu costumo fazer é apenas face sizing, porque é um jeito mais fácil e tranquilo. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Como aqui era
eu estava fazendo simulação apenas para aula, eu acabei fazendo apenas um domínio. Se vocês forem fazer a simulação completa do foguete 3D para o projeto, eu recomendo fazer dois domínios, um domínio menor, um domínio que engloba o foguete aqui, e esse domínio maior. Por quê? Porque no domínio menor, onde está mais próximo das paredes, você consegue refinar melhor, só consegue deixar muito mais refinado, com os volumes muito menores. E aí, você vai conseguir uma precisão onde a complexidade é maior. E aí, onde o domínio é mais longe das paredes, você consegue deixar a malha um pouco maior. E isso vai fazer com que não desperdice tanto esforço computacional como poderia, entendeu? Mas, enfim, para criar restrições na malha, a gente vai aqui em Mesh, clica com o botão direito, Insert e Sizing. A gente denomina a geometria que a gente quer fazer, na onde que a gente quer fazer, né, no caso. E um jeito mais tranquilo, como a gente já tinha denominado os nomes, a gente pode vir aqui em Geometry Selection, apertar aqui e apertar como Named Selection. Porque aí fica mais fácil, porque aí já tem aonde que é o nose, a fuselagem, o botetail, a aleta, onde é a entrada, onde é a simetria. E aí fica mais fácil, porque a gente basta setar aqui a aleta, colocar o número colocar o tamanho que a gente quer da aresta do elemento, por exemplo, 0,1 milímetro, para para malhar perto da sua geometria. Como é uma geometria complexa, eu recomendo colocar o Yes no Capture Curvature e na proximidade. Isso vai ajudar bastante na criação da malha e vai deixar a malha um pouco mais robusta. Vou deletar isso aqui. Eu fiz 5 face selection, que é uma da aleta, uma do botetail, uma da fuselagem, uma da área de simetria e uma do nose cone. E aí entra numa área de inflation. Eu vou até vir aqui. É a camada limite. Um parâmetro bastante importante no CFD é o chamado YMass. Mas, acredito que vocês sabem, mas é quando quando o escoamento está perto de uma parede, existe uma condição de antideslizamento. Ou seja, o que isso em prática é? A velocidade do escoamento, quando ele é na parede, é zero. Independente, você pode estar com uma aeronave a Mach 3. Se você olhar o escoamento na parede da sua aeronave, a velocidade lá será zero. E o que isso induz? Como existe a viscosidade nos fluidos, quando o escoamento encontra uma parede, o escoamento vai sendo freado da parte de baixo, que é a mais próxima da parede. A primeira parte ela é freada totalmente. A segunda camada, supondo que esteja em escoamento laminar. A segunda camada vai ser freada pela camada de baixo. A terceira vai ser freada pela segunda camada e assim por diante. Isso faz com que crie uma zona de camada limite, em que vai ser uma região que vai apresentar grande viscosidade, vai apresentar uma diferença de velocidade bastante relevante, e é aí que vai citar principalmente a criação de escoamentos turbulentos. Sereias, acho que você se mutou sem querer. Me mutei. Eu tô mutado. Mutado. Não, Faz foi tempo que eu tô agora, foi. mutado? Não, faz uns segundos. Foi agora. Ah, tá, de boa. Não sei como mutei, mas enfim. Enfim. Ah, como o nosso arrasto vai ser muito, mas muito influenciado pela camada limite, a gente precisa
ter uma boa análise, um bons resultados dessa área. O Y+ é um parâmetro que ele fornece uma relação entre a velocidade, a distância absoluta da parede, até a célula com a viscosidade cinemática. Como assim? Fisicamente, o Y+, ele não é grandes coisas assim, mas ele é muito utilizado em CFD. Como a gente denomina ele? Eu geralmente vou em CFD online e ele é calculado. Cadê? E a gente calcula aqui na nossa malha quanto que a gente precisa, qual o tamanho, todo cagado, qual o tamanho do volume da nossa malha que precisa estar aqui nessa parede para que a gente consiga resultados precisos e relativamente decentes dessa camada limite. Então, a gente consegue, pelo Y+, dado a velocidade de escoamento, a nossa densidade, que geralmente é 1,225, a velocidade, acho que é 179 de Mach 3, Mach 0,3, o tamanho da nossa, da nossa parede, que vai ser, nesse caso, o tamanho do nosso foguete, que é esse tamanho aqui, da ponta do nose cone até o final do bot tail, e o Y+ desejado. Para isso aqui influencia muito no solver de viscosidade, que a gente vai ver mais para frente lá no Fluent. Depende do solver que você vai usar, o Y+, mas geralmente é desejado que esteja entre 0 e 1. É um pouco complexo conseguir isso, mas dependendo da sua simulação, vai mais de boa. Eu costumo colocar 0,9 para ter uma gordurinha, e aqui é só apertar estimar e pronto. Essa aqui é 2,1 elevado a menos 6, vai ser a distância da parede do tamanho do nosso volume. Então a gente vem aqui, a gente cria um inflation, que é responsável pela camada limite mesmo. A gente seleciona o, o, o corpo, vai ser o próprio domínio, o boundary, que é onde vai a inflation, vai ser o foguete. E aí a gente seleciona aqui como cadê? First layer thickness, que a gente coloca o nosso valor, 2,1 e menos 6. Pronto. A gente criou as inflations que a gente necessita. Dito isso, basta a gente vir aqui no Mesh, né, e apertar Generate, que ele vai rodar e vai criar a nossa geometria, toda discretizada. Aqui é basicamente isso. Quer dizer, basicamente isso não, tem mais coisas. Porque como que eu vou... Vocês podem estar se perguntando, tá, eu vou criar uma geometria, uma malha, mas como que eu vou saber se ela tá uma malha boa ou não? Se ela vai ter resultados bons ou não? Como que eu vou saber? Bom, tem dois parâmetros principais. Que é os parâmetros principais, que é o Element Quality, e ele relaciona a, as arestas do seu volume, do seu elemento. Como é um quadrado, e a gente quer que ele seja o mais próximo de quadrado possível, porque aí ele não vai ter erros de proximidade nas nossas equações mais para frente, a gente quer que as arestas sejam iguais, ou seja, seja um quadrado perfeito, não um retângulo, por exemplo. Então, o Element Quality é basicamente isso, ele faz um cálculo de todos os volumes e ele relaciona. Se for 0, é uma geometria totalmente distorcida, e se for 1, é um cubo ou um quadrado perfeito. É,
A diferença da malha quadrada para o triangular é basicamente, e a triangular, ela vai criar mais elementos, porque ela é uma geometria menor. Ela é um pouco melhor para geometrias complexas, porque ela, como tem menos vértices, ela se adapta melhor para curvaturas, para ângulos agudos e etc. Mas a geometria quadrática, em geral, é melhor para escoamentos como esse. Por quê? Porque. Como posso fazer no Paint aqui? Por quê? Pegar dois jeitos, né? Uma forma quadrática e uma forma triangular, que vai ser assim. O escoamento, ele vai estar vindo perpendicular aqui. Quando a gente faz uma análise com os elementos vizinhos, o escoamento na fórmula quadrática, ela vai ser sempre perpendicular. Ou seja, toda vez que o software vê o escoamento, ele vai estar vindo apenas de uma direção. Enquanto na malha triangular, o escoamento vai ser visto vindo daqui. Agora, quando eu for passar para o outro elemento, ela vai vir assim. E aqui vai vir para cá. Isso faz com que haja problemas no algoritmo e possíveis imprecisões. Ele demora muito mais, o software triangular, ele demora bastante para resolver os escoamentos por causa disso. E o escoamento quadricular torna-se bem mais simples e relativamente mais preciso. Então, geralmente é preferível o quadricular. Outro requisito, que eu falei que tinha dois, é o requisito de skewness. Ele é ao contrário do Element Calorie, ele vai de 1 a 0. O 0 significa que é a melhor possível, que é uma célula equilátera, e 1 é uma célula completamente horrível, assim, totalmente distorcida. Ela usa os ângulos gerados entre as suas arestas. Como é quadricular, então aqui vai ser 90, o ângulo máximo, ou o ângulo esperado, o ângulo θe. O ângulo máximo vai ser o ângulo máximo encontrado no seu volume, e o θ mínimo vai ser o ângulo mínimo encontrado no seu volume. E assim, ele faz uma normalização entre 0 e 1 e encontra se o seu volume o quão bom é seu volume. A gente consegue ver isso aqui em Quality, no próprio Mesh. Eu não sei se vai porque eu modifiquei inteiro, mas aqui Mesh Metric, a gente vai Element Quality para ver o primeiro. E aqui ele faz um gráfico de quantas geometrias está mais próximo do 1, quantas geometrias está próximo do 0,88, 0,85 e quantas está mais próximo do zero. O preferível é que, no caso do Element Quality, estejam todos perto do 1, o que é preferível, né, no caso. É um pouco complexo, porque é uma geometria complexa e etc. E a gente consegue ver o skewness aqui também. Por favor, não trava o computador. E ao contrário do Element Quality no quesito do parâmetro, o melhor é preferível do zero, e enquanto um é ruim. A gente consegue basear um pouco aqui no quanto nossa malha está boa. Se você vê que tem muitos elementos nessa parte direita do skewness, é bom dar uma revisada, porque vai gerar problemas nos seus resultados. Assim, a malha é um quesito bastante importante. Eu acho o quesito mais chato de se fazer. É bem demorado,
você vai criar, vai ficar ruim, você vai ter que fazer outra, vai ficar ruim, vai ter que fazer outra, vai dar problema de geometria, você vai ter que fazer outra. Mas é uma etapa, provavelmente a etapa mais importante. Dito isso, depois que você finalizou aqui, viu que os parâmetros estão ok, você pode fechar. Por favor, o computador não trava. Cara, meu PC nessa altura já tinha explodido na minha cara aqui já. Você tá em transmissão com o Workbench aberto. Santo pai amado. No caso ele travou um pouco aqui, mas enfim. Antes da aula eu tava usando, eu queria testar o limite dele para aula, né? Aí eu tava com o Workbench, o Space Clan, o Mesh, o Fluent, o Google e o WhatsApp aberto, para ver se ele rodava tudo. Vivendo perigosamente. Mas enfim. Aí agora o próximo passo, que é o quarto, é ajustar o modelo Fluent e finalmente simular. A gente vai aqui no Setup, aperta duas vezes. Aí vai aparecer essa aba que a gente usa, vai estar assim, né, verdade? A gente sempre clica no Double Precision, que vai melhorar a precisão dos nossos resultados, das nossas equações. E aqui a gente coloca o número de núcleos do seu computador. Eu tenho 4, então geralmente eu coloco 4. E isso aqui ajuda a fazer as equações e simular um pouco mais rápido, porque ele vai dividir a sua simulação em todos os seus núcleos do seu computador, do seu processador, né, no caso. A gente aperta Start e vai. É. Alguém tem alguma dúvida no quesito malha? Não? Tomara que não dê erro pelo fato de eu ter mexido na malha ali, mas... Peraí. É? Ingrid, você falou alguma coisa? Eu acho que eu vi seu microfone abrir. Calma. Pera. Tá bem baixinho o microfone. Pode escrever então, que eu respondo. Uhum. Quanto aos dois domínios. Sim, sim. E geralmente ele não dá problema. É, você faz os dois domínios ali perto no enclosure, e não é para dar problema. Eu já tive problema com isso. Eu não encontrei necessariamente qual que era o erro. Eu só fiz de novo e funcionou. Mas assim, se estiver dando algum problema, tem vários tutoriais no YouTube e eles geralmente só fazem normal mesmo. Só coloca os dois domínios lá. O que é bom fazer é dar dois nomes diferentes dos dois. É, o fato de separar, né, os dois domínios. E é basicamente isso, sim. Eu não preciso fazer nada demais. Aquela parte de suprimir a física da geometria é bastante importante, porque aquela da influência, dá erro, mas no caso do domínio não dá não. Beleza? Esse segundo domínio seria sobreposto mesmo, né? Seria exatamente duplicar. Dá para Ctrl-C, Ctrl-V do original. Sim, sim. Só que aí você faria um domínio menor, um pouco Ah, mais sim. englobado ali na sua geometria, com uma malha um pouco mais refinada. E aí faria com que Certo. a sua malha de fora pudesse ser menos robusta, sabe?
Uhum. porque está longe das paredes, então não vai mudar tanto. Tá? Você entrou já. E o Fluent. Logo quando você abre o Fluent, ele vai aparecer várias informações da sua malha, da sua geometria aqui nesse console. Como, por exemplo, o número de células, o número de faces. Aparece também, cadê? Era para ter aparecido, né? Bom, enfim. Aparece o número de total de nozes e assim vai. Uma etapa importante a se fazer quando você logo entra aqui é apertar check, que aí ele já vai checar a sua geometria, como ela tá. Agora sim, apareceu o que eu queria. Aí. Que aí ele vai aparecer aonde que são as coordenadas do seu domínio, onde ele começa no eixo X, onde termina no eixo Y, no eixo X. É, esses parâmetros são importantes quando você está fazendo simulações. Ah, você quer ver se está certo, se você não errou, se era milímetro, você colocou em metro, ou alguma coisa do tipo, é importante você dar uma checada. Aqui aparece os volumes, o volume mínimo do seu elemento, volume máximo, etc. Ele vai vir em pressure based, no tipo de solver, mas como eu tinha dito, a gente vai fazer uma simulação compressível, a gente precisa mudar para density based, que vai ser um solver baseado na densidade. Em escoamentos incompressíveis, quando a gente vai simular ali a equação de Navier-Stokes, e o ρ não varia, a gente pode cortar várias e várias coisas. Nesse caso, não. Então, a gente precisa usar outro tipo de solver para conseguir calcular isso. O tempo vai ser permanente mesmo, estéreo. E essa parte de gravidade você não precisa selecionar. Por que que a gente não precisa selecionar? Isso é uma coisa até interessante, assim, que o João Rodrigo estava me explicando isso na aula. Mas, basicamente, ah, vai ter influência da gravidade no seu escoamento? Vai. O foguete está subindo. Mas por que que eu não preciso utilizar a gravidade para isso? Porque na equação da continuidade, quer ver? Equação Navier-Stokes. Essa aqui. Vai ser ρdv sobre dt. Eu não preciso fazer isso. Aqui. ρdv dt igual a menos o gradiente da pressão mais OG, viscosidade, gradiente ao quadrado da velocidade. Por que que a gente não precisa usar da gravidade? Por quê? Isso aqui vai ficar igual a viscosidade com gradiente ao quadrado, divergente, isso aqui, velocidade. Essa parte aqui, ela pode ser dada pela pressão dinâmica do nosso sistema, mais a pressão estática do nosso sistema. Ficou muito ruim esse escrita, mas eu tô com o mouse aqui. Mais o Roger vezes a altura do vezes a altura, porque, por exemplo, se você lembrar de McFlu, ou quem fez, né, por exemplo, se tiver um copo d'água, tá cheio até a tampa, a gente quiser calcular a pressão nesse ponto, a gente vai usar a densidade vezes a gravidade vezes a altura. No caso dos gases também. Só que, e aqui tá negativo, né? Aqui, negativo.
A pressão estática, isso aqui é a mesma coisa, vai se anular. Então você pode cortar isso aqui e isso aqui. E aí, basicamente, o que vai sobrar vai ser a parte da velocidade e da viscosidade e a parte da pressão dinâmica. Então, o que importa, basicamente, na nossa simulação, que a gente precisa equacionar é a pressão dinâmica. E a pressão dinâmica não depende da gravidade. Basicamente é isso. A gente pode... O Fluent é bastante... é, não vou dizer tranquilo, porque ele tem muita informação, mas ele é bastante lógico, é, por ser sequencialmente, assim. Você vai aqui na aba esquerda e vai clicando em todas as abas e ajustando seu modelo, sabe? A próxima parte é de modelos, modelos das equações que você vai utilizar. Como a gente está usando um escoamento compressível, a gente precisa usar a equação da energia. Ele vai vir desabilitado, né? Mas você precisa colocar a equação da energia, porque variações da temperatura vai ser importante, vai precisar. Outra parte importante é o solver da viscosidade. Como eu disse, a camada limite é algo bastante complexo e precisa de bastante enfoque, porque a viscosidade altera bastante. Existem vários e vários modelos de viscosidade. A maioria, o que eles fazem é basicamente usar um Mi médio, porque se você pegar um gráfico do Mi pela, pela sua geometria, ele não vai ser algo linear, ele vai ser várias variações, assim. Basicamente, o que ele faz é pegar um Mi médio, e a partir disso vai ter um Mi médio e uma velocidade média dos seus cálculos, é, e, e com isso ele consegue modelar toda a equação de Navier-Stokes. Basicamente é isso que eles fazem. Muito mais complexo, mas explicando de forma simples, em 3 minutos é isso. Nesses casos, qual usar? O caso invícido, para quem não fez aerodinâmica ainda, o modelo invícido quer dizer que a viscosidade é nula. Ah, mas Vinícius, todas as geometrias, todos os escoamentos, tudo na vida real existe viscosidade. Sim, só que para modelos bastante complexos, a gente consegue separar em duas simulações. Em simulações do escoamento total e o escoamento ah, da própria parede e da camada limite. E com isso, no modelo total, a gente usa o modelo invícido, que a gente facilita muito a nossa simulação, e no outro a gente usa um modelo mais complexo, de viscosidade. Mas isso aqui é um negócio bastante complexo e mais para indústria e, por exemplo, no laboratório lá do Aristeu, por exemplo. Que, inclusive, eles têm o métodos deles de viscosidade, por exemplo. No caso do laminar, é, a gente supõe que não existe turbulência no nosso escoamento, que vai, no nosso caso, como a velocidade é muito alta, seria erroneamente, mas para escoamentos de baixa velocidade, para sim, escoamento interno de tubos com baixa velocidade, é um ótimo requisito. No nosso caso, o que a gente mais usa, o que a gente geralmente eu mais usava, era o transistor SST, que é um modelo bastante complexo. Ele utiliza 4 equações para modelar a viscosidade. Então, são 4 do Navier-Stokes na simulação total, mais a equação da energia, mais 4 no modelo viscoso. Então, ficaria muitas equações. Conversando com o Aristeu, que é muito bom em turbulência, inclusive dá aula de turbulência na matéria optativa, ele falou para a gente que o Sparlart Almaraz é muito bom. Esse modelo é feito para engenharia aeronáutica, ele é feito para aeronaves, para modelos aeroespaciais, e ele utiliza apenas uma equação.
Obviamente que os resultados não vão ser tão precisos quanto o outro, mas ele é muito mais simples e traz resultados decentes, sabe? Então vale bastante usar, principalmente em escoamentos 3D. E vocês vão perceber que precisa muito de esforços computacionais. A gente seleciona isso para chamar as, então. Aqui a gente não precisa mexer mais em nada. A gente vai para o próximo, para os materiais do fluido. O nosso domínio ele vai ser o ar, mas para ele operar como como os modelos previstos no Fluent, a gente precisa mudar a densidade dele para como um gás ideal, para ajustar nas equações. E uma coisa também bastante utilizada é que aqui em viscosidade a gente usa o Sutherland. Eu não sei necessariamente o porquê, mas pelo que eu entendi, ele apresenta uma viscosidade mais parecida com o que a gente encontra na realidade, sabe? Mais ajustada, basicamente. Feito isso, a gente aperta Change Create e pronto, já está selecionado. Aqui no Cell Zone o que o nosso domínio vai ter. Aqui ele já é feito totalmente automático, mas se você apertar aqui, ele vai mostrar o nome do material, por exemplo, que você está simulando, que é o ar. É bom conferir essas coisas, porque talvez se você tiver, vai saber se você tiver fazendo uma simulação de fluido estrutura, uma coisa assim que vai ter dois materiais, é importante isso aqui. Agora, a parte mais importante da simulação, que é as condições de contorno. Basicamente aqui a gente seleciona o que precisa ser feito no nosso simulação e é isso, basicamente. A gente seleciona o nosso corpo de geometria como wall, que é a parte da letra, boottail, fuselagem, nose cone como wall. A gente pode editar. Aperta aqui em Edit. A gente vai ver. Aqui a gente pode mudar várias variáveis. Por exemplo, se a parede vai estar se mexendo, no nosso caso não, não vai ter, vai existir a parte de antideslizamento, ou seja, a parede vai ter rugosidade. Essa parte de baixo era o Estevam que mexia bastante, que ele queria acrescentar a parte de rugosidade real na nossa simulação. Mas essa parte é bastante complicada porque a gente precisa medir a rugosidade do nosso foguete, por exemplo, manufaturado depois. E ter esse valor é bastante complexo, assim. Aqui em Thermal a gente não precisa mudar nada, mas a fim de curiosidade é aqui que a gente define alguns parâmetros de transferência de calor, por exemplo, convecção, radiação e etc. Seria só mais um comentário mesmo, é porque durante, inclusive, o trainee do Mauro, eles comentaram sobre essa questão da viscosidade e a gente conseguiu tirar esse valor do OpenRocket, porque ele dá esse valor. Porque lá Dá? quando você faz enfim, por exemplo, as aletas, né, as próprias aletas, tem como você selecionar lá a rugosidade, né, se é polido, se é a superfície inacabada e tudo mais, e conforme você vai mudando, ele te dá um valorzinho lá, né, exatamente esse valor aí de altura, sabe? Uhum, Aí a caramba. gente tirou de lá esse valor, né? Uhum. E foi só uma ideia que a gente teve também, e acabou que assim, deu para ver uma influência, mas, enfim. Não, achei maneiro demais, pô. Tipo, principalmente para simulações finais, eu acho muito válido vocês deixarem a simulação mais completa possível, assim, dessas coisas. É, acrescenta muito, assim, de relatório, de, Uhum. de tudo. Bom, enfim. No caso do inlet, que é a parte frontal, o que vai ser, o próprio software pede para ser Pressure for Field, não necessariamente inlet, que era o que se encontra bastante em tutoriais ou até mesmo
o Estevam falava em 2D, como a gente usa gás ideal, o software prefere que seja desse jeito. Eu não sei por que necessariamente, mas ele é bom porque a gente já consegue colocar a velocidade em Mach, não necessariamente em metros por segundo. É, Era aqui? Não, não era aqui. Aqui era. Deixa eu ver o negócio. Tá. Ahn, a parte de simetria é symmetry mesmo. E a parte outlet é pressure outlet. Basicamente, o que isso define é que ah, a pressão atmosférica, 101.325, é a pressão atmosférica. Então, basicamente, a gente deixa que o escoamento seja todo movido, seja todo influenciado pela velocidade que a gente impôs, sabe? É, eu queria ver... Aqui é uma coisa... Não, não é aqui. Tá, deixa quieto. E uma última coisa que a gente precisa também para fazer, para que seja escoamento compressível, a gente precisa setar a pressão nas condições de contorno. No próprio Fluent já vem setado aqui em condições operacionais. A gente precisa clicar aqui. Aqui vai estar como 101.325, né? A gente precisa zerar essa parte, que é automática, a gente precisa zerar. E aqui em Outlet, a gente precisa setar aqui, porque aqui geralmente vem zero. E aqui, como é gás compressível, a gente precisa setar por aqui. Quando é incompressível, vocês podem deixar por lá mesmo, que já resolve, entendeu? É, é isso. Tá certo, tá certo. Isso são erros que acontecem no Fluent e pode ser uma operação besta, mas ajuda muito nos cálculos e diminuição de erros. É incrível. Assim, o Fluent eu costumo falar que ele é bem burro e acontecem erros bem grotescos, assim. Por exemplo, erros de o seu nome do Windows tiver, por exemplo, um C cedilha, ele não vai funcionar. Se tiver, ah, não sei, uma aspas não vai funcionar. Se tiver, geralmente acontece também, pode acontecer. Se tiver letra maiúscula, pode não funcionar. Assim, caso ocorram alguns erros, vocês tentam arrumar tudo, assim, essas coisas. Ah, essa parte de mesh interface é de quando tem dois domínios que não são iguais, como se fosse fluido e estrutura. No nosso caso, e mesmo se vocês criassem dois domínios, não precisaria dessa parte aqui, porque eles vão ser iguais, tipo, vão ser AR do mesmo jeito, então não precisa dessa parte. A gente pula para essa valores de referência, a gente seta principalmente um inlet para ser computado, e aqui esses valores de referência vão ser calculados vai ser usados para calcular o nosso CD, nosso, nosso coeficiente de arrasto, o nosso arrasto, e se vocês quiserem sustentação, força de sustentação, etc. Ou momento, pode ser. Essa área vai ser a área frontal, que é área molhada, que se chama, né? Que é a área que o escoamento encontra na sua geometria. Que no caso... Ah, eu apaguei. Mas vai ser... No caso do foguete, vai ser a área frontal, que vai ser essa área. A área da vista frontal do seu foguete, basicamente.
essa área que está no desenho. A densidade, as outras coisas geralmente já vêm junto quando você coloca o input de inlet. A única coisa que você tem que colocar mais é o tamanho do foguete. Mas basicamente é isso. Aí aqui a gente já pula para os métodos. Esses aqui são os métodos de solução que vão ser colocados. Aqui existem dois principais métodos, e os únicos, né? Que é o método explícito e implícito. Quando eu estava fazendo, eu dei uma estudada boa nesses dois métodos, e basicamente, o método implícito, ele usa, tipo, álgebra linear, ele coloca todas as equações em fileira, as equações dependendo uma das outras, de um método implícito, e aí ele vai calculando todas simultaneamente. No caso do método explícito, ele utiliza dos... Cadê? Deixa eu desenhar aqui. É, aqui vai estar os elementos, né? No método implícito, se você quer calcular esse xzinho aqui, ele vai depender dos seus vizinhos, de todos os seus vizinhos. Mesmo que os resultados deles não estejam calculados ainda. Ou seja, ele vai criando várias equações que não estejam e vai resolvendo eles simultaneamente. No caso do método explícito, ele utiliza apenas as células que ele já tem os resultados obtidos. Por exemplo, ele já calculou essa célula Y, vai calcular a célula X, ele não calculou o resto, ele vai utilizar só essa célula. Isso ajuda bastante isso facilita bastante a solução, mas em contrapartida, o método implícito geralmente produz resultados bem mais precisos. Só que demora muito mais também. Eu, se eu não me engano, usei o método explícito mesmo. Que já é muito esforço computacional e assim. Mas eu recomendo a vocês a testarem os dois métodos e verem se dá muita diferença de tempo de resolução, se dá diferença de precisão e etc. Aqui nas outras coisas, geralmente se recomenda deixar no máximo de order possível. Isso aqui também é coisas a se testar, se o seu computador aguenta. Geralmente deixa no mínimo em segunda ordem ou terceira, mas aí vai de você. Se você perceber que o seu computador está penando muito, já deixa em segunda. Se está de boa, coloca em terceira, essas duas seleções. Na parte de controle, isso aqui não precisa. De report definition. É aqui que você vai setar qual o parâmetro de saída você quer. Você vai em new, aí aqui tem várias possíveis saídas, mas o que a gente mais usa é a feedback de report, de força. E aqui tem arrasto, sustentação, momento e força. O principal é arrasto. Aqui você coloca um nome, por exemplo, CD. E seleciona se é um coeficiente ou é a própria força. Seleciona as geometrias que você quer, as paredes que você quer subtrair esse valor. Aqui vai ser o vetor da força disso. Como assim? Aqui, se o, se o seu foguete está indo para cá, por exemplo. Desenho muito mal, mas... Enfim. Aqui é o eixo X. Se o foguete está indo em direção do eixo X, o seu arrasto vai estar numa força contrária, no menos X. E aqui é bom setar essa variável. Se você errar o menos ou o X ali, não vai influenciar tanto, porque você vai ficar com sinal negativo. É drag mesmo. Você vai ficar com sinal negativo, mas
vai dar certo. Você tem que acertar qual que é o vetor do seu escoamento. No caso, aqui é o Z, porque vou mostrar aqui para vocês. O escoamento está vindo, que é a nossa geometria, e ele está indo no direção do menos Z. Tá. Aqui, monitores é uma parte bastante importante também, principalmente aqui em resíduos. Eu geralmente não altero muito aqui, porque a simulação já é bastante complexa, mas vale ressaltar que aqui é onde que se calcula os resíduos de cada interação. Como assim? Aqui, nesse software de interação, ele faz assim, ele calcula a primeira interação, calcula todos os resultados. Beleza. Calcula a segunda interação, vê o resultado e compara com a primeira. Compara o erro entre as duas interações. Deu um erro, por exemplo, na equação de continuidade, de maior que 0,001, continua fazendo interação. Deu um erro menor que isso, beleza, pode parar. A solução já está tolerável, com uma certa precisão que eu solicitei. Geralmente eu deixo 0,001, que já é uma solução razoável. Mas se você for fazer uma simulação um pouco mais complexa, um pouco mais simples, pode aumentar principalmente essa parte de continuidade, que é bastante importante. Agora, a gente já vai para a parte de inicialização. O recomendado é usar a parte híbrida. E que é o que ela faz? Bom, primeiro, a inicialização que faz? Como utiliza um método de iteração, a gente precisa de um chute inicial. Esse chute inicial não precisa necessariamente ser próximo da sua solução. Mas o fato dele ser próximo, ele faz com que a sua solução convirja mais rápido. Ele alcance o resultado esperado mais rápido. Essa inicialização híbrida, ela faz com que cada ponto da sua geometria comece com um chute diferente. Ele é computado pelo próprio ANSYS, por, não sei se é dados históricos, o próprio software identifica, por exemplo, perto da parede qual velocidade vai ser, longe da parede qual vai ser, e etc. E isso facilita e aumenta a rapidez de convergência. Então, é algo ok de se usar. Algo importante de se usar, na verdade. Aqui a gente só aperta inicializar. Eu não vou apertar porque... Aperto. Ele vai inicializar, ele vai fazer 10 tipos de chutes. Não sei se eu deveria ter apertado isso. Aqui, ó, ele checa a topologia do nosso domínio e ele começa a inicialização com pressão constante. Hum. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se eu passei muito rápido? Tudo tranquilo. Beleza. Não sei se eu deveria ter apertado, mas enfim. Agora temos que esperar. Enfim, é o Fluent. Enfim, é o Fluent. Eu tô aberto várias coisas aqui. Seu PC tá implorando por mais RAM nesse instante. Ele não vê a hora de acabar logo e, pelo amor de Deus, me fecha. Tá. Eu não sei se você conhece o Lucas Evaristo da minha turma, Serei, mas o vagabundo foi comprar um PC novo esses dias para ele, que na verdade comprou. Ele simplesmente falou: Não, eu consegui uma promoção, o mesmo preço por 32 GB de RAM.
Caraca, Eu velho. falei, que isso, cara? De onde você conseguiu essa promoção, cara? Me conta, pelo amor de Deus. Nossa. Eu O queria cara essa vai promoção. lançar. Primeiro PC que ele comprou na vida. 32 Lançou GB. 32 GB de RAM, cara. Notebook, não é nem PC de mesa, notebook. Sei. O Ortega. Você conhece o Ortega, né? Ele mora aqui Aham. comigo. Ele foi comprar aquele famoso notebook, que é o Nitro X lá, que todo mundo Ah, tem, né? aham. Da É Aeronáutica. o meu Nitro 5. É, pois é. Aí o dele ele foi comprar e tava com uma promoção. E aí, basicamente, o valor da promoção. Quer dizer, o valor que ele foi comprar já tava barato. Aí o valor da promoção que deu pela compra que ele fez deu o suficiente para ele comprar uma memória RAM de 32 GB. Caralho, aí Então, meio sim. que o computador dele tá com 32 mais 16, 48. Putz, grilo. Meu sonho, Meu sonho. meu sonho. Ah, não, mentira, meu sonho. Aqui foi de arrasta, viu? Mas, assim, a próxima parte seria clicar aqui em Run Calculation. Basicamente, apenas setar o número de interações que você queria. Por exemplo, se você setar 1000 interações, ele vai iterando, iterando. Se convergir antes, se encontrar um resíduo menor do que você já tinha setado lá atrás, vai parar, já, ok, convergiu, esse é o resultado. Mas se não, ele vai parar com 1000 interações, que foi o que você setou. Quando eu vou mexer nisso, eu geralmente coloco interações muito, muito grandes para convergir nos resíduos. E tá. É, para para que ele convirja, ele chega a convergir o resultado e o resultado seja um pouco mais preciso, seja mais preciso, né, no caso. E é basicamente isso. Alguns erros que podem acontecer é o que eu falei você tem que, quando for salvar, principalmente você tem que tomar cuidado com o nome que vocês salvam, se possui alguma cedilha. Eu não aconselho a ninguém nem colocar letra maiúscula ou o número, tipo, escreve normalzinho mesmo. Você tem a pasta que você está colocando, por exemplo, não coloque na área de trabalho, porque a área de trabalho tem acento, isso atrapalha, dá muito erro, já deu erro comigo. É, não coloca, por exemplo, aqui em Epta, não coloca aspas, jogo da velha, alguma coisa assim. E, assim, é isso. Outro problema que pode ter acontecido é dar reverse flow na sua simulação. Geralmente é porque tem algum erro associado a alguma condição de contorno. Talvez a sua velocidade que não foi setada direito. Talvez algum outro método que você usou não é muito adequado para essa simulação que você está fazendo, e etc. Vai aparecer aqui quando estiver calculando o reverse flow. Quer dizer, flow. Eu não, aqui eu sei que ele funciona como console do Linux. Alguém sabe como pausar no Linux? Cara, não, mas eu lembro que tinha Isso é alguma um coisa a negócio ver muito com específico, ESC. cara. Linux. Acho que era Ctrl F, Ctrl P. Não sei. É, A próxima parte seria ver os resultados.
Eu acho que é É, System Pause, não é não, seria? não. Isso. Caramba, eu sabia disso aqui, eu esqueci, velho. Ctrl H. Não. Ctrl P. Bom, vocês vão me desculpar pelo meu PC ter travado até. É, se vocês quiserem, eu posso demonstrar depois que ele sair disso. Mas as partes de resultado era bem simples. Para você ver a variável de saída que você setou, que era o nosso caso, era coeficiente de arrasto, era basicamente ver aqui nos Report Definitions e apertar no mesmo lugar que você setou, no CD, ao invés de salvar, você aperta Compute, que aí ele vai aparecer aqui no seu console o arrasto gerado, o coeficiente de arrasto gerado pela sua geometria. Para gerar os gráficos, geralmente vai aqui em gráficos mesmo e vai em colors. E aí vai ter aqueles gráficos bonitos de velocidade, a cor variando com a velocidade, a cor variando com a pressão, a cor variando com a turbulência gerada e etc. Uma coisa que eu queria fazer também, mas acho que não vai dar, é como a aleta ficou a 45 graus, fica difícil a visualização do escoamento dela aqui. Então, o que a gente faria? A gente criaria uma superfície a 45 graus, pode ser 3 pontos, né? O único lugar que usa álgebra, que é 3 pontos dá um plano, ou uma reta e um ponto dá um plano também. Usa aqui em Surfaces, cria um plano a 45 graus, que é onde a letra está localizada, e com esse plano a gente faz o gráfico. Não é algo complexo de se fazer, é bem intuitivo, mas é algo legal de se ter, principalmente para ver como o escoamento está se comportando, como é a esteira de vórtices e colocar no relatório também, é muito bonito de colocar no relatório. É, acho que é o... Ok, meu PC tá dando pau. É, o que eu tinha para falar era basicamente isso. Acho que eu até demorei um pouco, 1h30. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Vocês estão me escutando? Ela- então, beleza. A gente pode ficar por aqui. Eu vou parar a gravação agora.